nessa, hein? Amém? Você pode estender a sua mão? Pai, não sei os nomes que estão escritos aqui, mas Tu conheces, Deus, os nossos amigos. E nesse momento nós, como igreja, estendemos as nossas mãos e clamamos em favor de cada um que foi escrito, cada palavra, cada nome que foi escrito neste papel. Deus, Tu conhece a intenção do coração de quem escreveu. Tu conhece a intenção do coração de quem colocou esses nomes aqui no papel. Senhor, e nós unimos em fé, unimos em oração nesse momento, como igreja de novo tempo, e te pedimos as Tuas bênçãos em favor de cada um deles, de cada nome, de cada pessoa, de cada família que foi escrito aqui. Que Tu abras, Senhor, em nome de Jesus, as comportas celestiais e derrama sobre a vida desses nomes, dessas pessoas, a Tua bênção, a prosperidade, a liberdade financeira e a vida abundante, em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo. Nós oramos e já Te agradecemos pelas Tuas bênçãos, em nome de Jesus. A igreja diga glória a Deus e aplauda bem forte ao Senhor. Quero trazer para vocês algo que Deus colocou no meu coração. É uma pena que a igreja não esteja cheia como estava domingo passado, mas Deus trata com os presentes. Amém? Então a gente fica tranquilo, nós não somos movidos por números. A aprovação do nosso trabalho ou daquilo que Deus quer fazer entre nós também não é mensurada por números. Então nós estamos muito tranquilos quanto a isso. Quando a gente ministra nesse lugar e chamamos pessoas para a oração, se não vier ninguém também, isso não nos balança. A convicção que nós temos de Deus acerca do que Deus tem para nós e do que Deus tem trazido para a nossa igreja é o que nos basta. Então nós não nos preocupamos com nenhuma outra coisa. Mas você que está aqui nessa noite, creio que Deus vai mudar a nossa história nessa noite. Deus me deu uma palavra assim que eu já tinha lido, mas não tinha, nunca olhei por esse lado, e que é mera continuação de tudo que a gente vem ministrando aqui. Eu achei que esse assunto ia cessar. Domingo era o dia, a gente ia encerrar tudo, como fizemos, né, domingo passado. Achei que foi tão lindo, foi tão espiritual, e eu, com muita sinceridade, achei que era isso e ponto. Não tinha mais nada para a gente tratar. Mas fui surpreendido pelo Espírito Santo para falar alguma coisa acerca do capítulo 9 de Josué, que é a continuidade do que nós estamos ministrando em todos esses dias. Isso vai ser projetado, se você quiser abrir a sua Bíblia, abra, mas vai ser projetado ali. Mas antes de entrar especificamente na palavra, eu quero alertá-los de algo que Deus colocou no meu coração. Primeiro, Deus nos falou sobre estratégia e posicionamento. A estratégia diz respeito a algo pontual e momentâneo que nós tomamos como estratégia contra o inimigo, ok? Aquilo ali, trazer os objetos, trazer as coisas que nos incomodavam ou que estavam dentro da nossa casa e não deveriam estar, a isso eu chamo de estratégia. O posicionamento é algo que vai além disso, é algo que vai a posteriori a isso. Por quê? Porque eu entendo que o posicionamento já sai do aspecto da estratégia para se tornar algo definitivo na nossa vida, ok? Então, o Espírito Santo colocou isso no meu coração. Nós já assumimos a estratégia e já fizemos o que tínhamos que fazer no tocante à estratégia. No tocante a posicionamento, agora, irmãos, que vale para nós? Vale para nós a seguinte coisa: a partir desse momento tão espiritual que a igreja tem vivido, onde estamos nos liberando de coisas que impedem o agir de Deus na nossa vida, a partir desse momento,
tornamos-nos responsáveis por tomar conta da nossa própria vida e vigiar mais. Então, eu queria que você dissesse para o seu irmão: vigia, irmão. Porque essa é uma palavra bíblica e às vezes por descuido, por algo assim, não, está tudo bem, e aí as coisas vão acontecendo e a gente não se firma no posicionamento de cuidar da nossa vida espiritual, de mantê-la em Deus, de tirar o que embaraça, né? A Bíblia diz assim: deixando todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia, sigamos para o alto. Ok? É isso que a Bíblia nos diz e nos orienta. Então nós precisamos, a partir de agora, e assim, a mensagem tem um pouco disso, mas é muito mais didático que eu estou falando acerca daquilo que nós já fizemos aqui, já assumimos. É posicionamento. Agora é posicionamento. Nós não precisamos ficar falando toda hora mais disso. Nós podemos, sim, e devemos agora, a partir desse momento, nos posicionar em Deus no tocante a vigiar e tomar conta para que outras coisas não venham entrar na nossa vida. Porque senão essa estratégia toda perde o sentido, porque nós trazemos coisas, queimamos, mas daqui a pouco outras coisas estão entrando na nossa casa com a mesma facilidade, talvez, do que as outras entraram, e na mesma sutileza. Então nós precisamos, a partir de então, nos posicionar. Uma coisa importante que Deus me trouxe, e eu preciso dividir isso com a igreja, porque temos o cuidado de ensinar corretamente aquilo que recebemos de Deus. Uma outra coisa importante é que o fato de termos trazido objetos e queimado não nos dá mérito algum para recebermos algo de Deus. Recebemos algo de Deus por sua graça e tão somente por sua graça. O fato de termos trazido objetos não nos dá o direito de nos acharmos melhores do que alguém. E dizemos: agora nós arrebentamos, porque agora nós tiramos da nossa casa os objetos que impediam o agir de Deus, então nós somos melhores. Amados, a graça de Deus é que nos basta, é por ela. Não há nenhuma outra coisa que façamos ou deixamos de fazer que nos fará ser mais amados ou menos amados, que nos fará ter de Deus alguma coisa, como se fizéssemos uma barganha. Deus, eu vou entregar, hein? Mas agora eu quero receber isso, 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 isso. Não é assim que funciona. O que nós fizemos foi por amor e temor. Ok? Nós entregamos a nossa vida por completo. E a graça de Deus continua sendo a referência para alcançarmos algo em Deus. Ou seja, se eu preciso de algo de Deus, jamais vou citar mais: Senhor, eu levei lá para a sua casa. Nada disso. O que eu levei, eu trouxe para queimar, para ser destruído, porque entendi que isso fazia mal para a minha vida e que de alguma forma estava trazendo maldição para a minha vida. Agora, a minha relação com Deus continua firmada na sua graça. Quantos podem dizer amém? Amém. Então, esclarecido isso, vamos à palavra de Deus que o Espírito Santo nos trouxe. Eu gostaria de ler ali. Eu não trouxe nem a Bíblia, porque eu quero acompanhar com os irmãos ali. E vamos tentar entender um pouco o que Deus tem para nós a partir de então. Deus vai mudar a história de pessoas que entraram aqui nesta noite. Vai mudar de maneira muito tremenda. Tem pessoas aqui que serão libertas de coisas que ainda não sabia que estava aprendendo você, e que você ainda não tinha descoberto que isso era uma artimanha de Satanás. Você vai descobrir algumas coisas nessa noite. E o Espírito que está nesse lugar, e o nome poderoso de Jesus, há de libertar vidas nessa noite. Não quero ninguém emocionado aqui, mas quero pessoas transformadas. Não gostaria que ninguém viesse no final da pregação bater nas minhas costas e dizer que palavra tremenda, mas gostaria que você no final da pregação dissesse: Jesus, eu recebi essa palavra que libertou a minha vida. Amém? Vamos ler Josué capítulo 9, versículo 1, que diz assim: sucedeu
que, ouvindo isto, todos os reis que estavam aquém do Jordão, nas montanhas e nas campinas, em toda a costa do grande mar, em frente do Líbano, os heteus, os amorreus, os cananeus, os perizeus, os heveus e os jebuseus, se ajuntaram eles de comum acordo para pelejar contra Josué e contra Israel. Pare um pouquinho, escute essa palavra. Nós estávamos tratando da entrada de Josué na terra prometida junto com o povo de Deus e, a partir desse momento, as conquistas, ok? E as conquistas foram acontecendo, Jericó foi uma delas, depois tiveram um probleminha em Ai, que nós tratamos disso, e em Ai também eles venceram. Quando isso se estabelece como vitória, e os demais povos que habitavam aquela região souberam o que estava acontecendo, acontece isso aqui que nós acabamos de ler. Eles se ajuntam, né, de comum acordo para o quê? O que está escrito ali? Pelejar contra Josué e contra Israel. Escute essa palavra. Em outras versões está escrito guerrear. Mas eu queria que você compreendesse algo que nós vamos tratar nessa noite. Quando nós falamos em peleja, em guerra, normalmente nos vem à mente essa coisa de disputa física, né? De batalha física, onde um fere o outro e, enfim, é isso que nos vem à mente. Mas preste atenção em que tipo de guerra e de peleja está se referindo a palavra de Deus nessa noite. Vai. E os moradores de Gibeon, ouvindo o que Josué fizera a Jericó com Ai, usaram de astúcia. Tem outras versões aí que falam de estratégia, enfim. E foram e se fingiram embaixadores, e levando sacos velhos sobre os seus jumentos, e odres de vinhos velhos e rotos e remendados, vai. E nos seus pés sapatos velhos e remendados, e roupas velhas sobre si, e todo o pão que traziam para o caminho era seco e bolorento. Bolorento é aquela coisa verde, como é que é o nome? Mofo, ok? Vai. E vieram a Josué ao arraial e a Gilgal, e disseram a eles e aos homens de Israel: viemos de uma terra distante, fazei, pois, agora acordo conosco. Até aí, por enquanto. Deus me fez entender, em primeiro plano, que existem batalhas e existem pelejas, nas quais esse texto começa a citar, que não estão diretamente ligados ao campo físico, mas muito e especialmente ligado ao campo espiritual. E eu preciso esclarecer algumas coisas para você nessa noite, porque um dia eu fui convencido de que para a minha vida não tinha mais jeito. Não tinha mais jeito para a minha vida no âmbito familiar, não tinha mais jeito para a minha vida no âmbito emocional, não tinha mais jeito para a minha vida no âmbito financeiro, não tinha mais jeito para a minha vida no âmbito espiritual, e também não tinha mais jeito no âmbito ministerial. Ok? Eu fui convencido disso. E o Espírito Santo, quando eu estava lendo esse texto, o Espírito Santo estava falando ao meu coração acerca dessa coisa de Satanás, de mentir e dissimular, que é uma das ferramentas de guerra do inimigo. É uma das, não são todas. Mas aqui está, neste capítulo, você vê no início do capítulo se reunindo os reis das outras nações que estavam nas terras por onde Josué estava entrando e tomando Jericó e Ai. Outras nações que estavam nessa mesma terra estavam preocupados com essa ação. Deixa eu dizer uma coisa para você: o inimigo não está satisfeito com o nosso posicionamento. E eu também não estou preocupado com isso, porque eu não quero mesmo que ele fique satisfeito comigo. A minha preocupação é agradar o coração daquele que me chamou, o Senhor. Então ele não está satisfeito. Assim como esses homens não estavam preocupados, inclusive. O inimigo, quando ele começa a ver um posicionamento na igreja, ele começa a se preocupar. Se tiver tudo bem na tua vida, amados,
se não tiver nenhum levante do inimigo, preocupe-se você. É hora de você se preocupar. Porque ele vai estar satisfeito. O fato dele não se levantar é porque ele está satisfeito. Quando ele começa a se levantar contra nós, comece a, como diz aqui o pastor Zé falou de cama, começa a dar glória a Deus. Começa a dar glória a Deus. Porque você de fato está incomodando o inferno. O que aconteceu é que esses homens, ao olharem para a ação daquele povo de Deus, nas terras, e tomando terras, e vencendo, e rompendo, e se voltando para Deus, e tirando o pecado de entre eles, e, enfim, e avançando, a Bíblia diz que eles se preocupam e fazem uma reunião. Podem ter certeza que já houve uma reunião no inferno acerca da nossa igreja. E eles estão preocupados conosco. Mas sabe o que a Bíblia diz? Que as portas do inferno não prevalecerão contra Deus. E quando ela fala das portas, não fala que o ataque virá de lá para cá. Significa que o ataque vai daqui para lá. As portas da tua casa ficam onde? Na tua casa, não é isso? E as portas do inferno? Ficam lá no inferno. E nós vamos para lá e vamos meter os pés nas portas do inferno. Sabe o que aconteceu? Essa semana, conforme nós estávamos tratando dessas coisas aqui, essa semana aconteceram algumas coisas. Uma pessoa estava se sentindo mal em função de tudo isso que a gente estava fazendo, estava se sentindo uma opressão, acordou mal, se sentiu mal. Quando essa notícia me chegou, eu falei, pode dar a notícia lá que ela vai ficar boa agora. E aí eu fui orar, levantei minha mão em nome de Jesus, soltei uma palavra. Irmãos, na mesma hora a pessoa estava sendo aliviada desse mal. E o que significa isso? Significa que o inferno tenta se levantar contra nós quando nós nos posicionamos. Mas, assim como está escrito, e assim como nós cremos, tudo aquilo que se levanta contra nós vai se levantar para cair em nome de Deus. E nós continuaremos posicionados em Deus. É por isso que eu falei para os irmãos, se posicionem em Deus, cuidem das suas vidas. Porque nós estamos levando as coisas de Deus a sério. O que acontece é que eles se reúnem e a estratégia é a mesma que Satanás muitas vezes usa. Quando Satanás me convenceu que a minha vida ministerial estava arrasada e destruída e que não havia mais chance, que a minha vida familiar, minha vida financeira, minha vida espiritual, emocional, todas essas coisas estavam destruídas e não tinha mais jeito. Quando ele me convenceu disso, eu acreditei nisso. Eu acreditei. Ele de fato conseguiu me convencer. Essa estratégia aqui, eles se reúnem e falam, ó, nós vamos fazer algo, e esse algo vai envolver mentira, dissimulação, ok? Porque nós precisamos nos infiltrar. A ideia era essa. Nós vamos nos infiltrar no meio desse povo que está vencendo tudo. Eu estou olhando para um povo que está vencendo tudo em nome do Senhor. Aleluia! Glória a Deus! Sabe, e aí eles decidiram, nós vamos nos infiltrar. E essa peleja não era uma peleja física, vamos para a guerra, vamos arrebentar eles. Não, vamos dissimular e mentir. A estratégia foi a seguinte, a Bíblia diz isso, está escrito, volta um pouquinho, só para que a gente... Aí, usaram de astúcia. O diabo usa muito isso. Astúcia. Tem coisas que o diabo diz para você que não é verdade, amado. Mas ele diz para você para que você creia nisso. Existem situações, e aí eu não quero generalizar de maneiras a dizer que toda e qualquer enfermidade é uma coisa colocada pelo diabo. Eu tenho cuidado com isso e eu não trato dessa maneira. Eu creio que toda e qualquer enfermidade pode ser curada pelo Senhor. Existem enfermidades físicas que surgem na gente, às vezes por falta de cuidado. Por exemplo, você come mal, vai passar mal, não é? Aí você vai atribuir ao diabo, não, porque o diabo está me fazendo passar mal. Comeu mal, cara. Você comeu um sanduíche estragado, você comeu Então, por isso que eu digo, nem todas as enfermidades são de origem, no sentido de, são plantadas pelo diabo.
Mas nós temos que ter cuidado com o nosso corpo, nós temos que cuidar, né? A gente não faz uma dieta, a gente não caminha, a gente não corre, e aí depois diz que é o diabo. E eu tenho cuidado com isso. Eu atribuo o diabo aquilo que é realmente dele, ou é feito por ele. Agora, existem coisas, amados, que são enfermidades até que são geradas por falta de cuidado nosso, porque nós não vigiamos em determinadas áreas e tal. Agora, existem outras que são plantadas pelo diabo. São enfermidades que o diabo coloca para destruir, para abater, porque o propósito dele é esse. Quanto a estas enfermidades, eu digo para você, em nome de Jesus, isso é uma mentira. Isso é uma dissimulação. Tem gente que ouve e só em ouvir falar que fulano está com câncer, tu já começa a sentir uma dor. Pô, acho que eu estou com um problema aqui. E sabe? E aí você começa a trazer isso para você, mas eu digo em nome de Jesus, é mentira. Satanás não vai ter poder sobre a tua vida para fazer isso. Se posicione em Deus, esteja em Deus, confia no Senhor. A nossa vida está na mão do Altíssimo. E se nós entendermos isso, nós seremos como os homens de Israel. Nós não vamos temer. A Bíblia diz que nos nossos pés estarão sobre a rocha. E virão ventos, virão tempestades, virão dificuldades. Mas nós não seremos abalados, porque os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. E às vezes a gente fica, sabe, se abalando com qualquer coisa, com qualquer mentira, com qualquer dissimulação. A gente aceita determinadas coisas. Uma coisa que, quando eu trabalhava na área comercial, enfim, e estava no mundo corporativo, trabalhando numa empresa, uma das coisas que mais assustava, o maior fantasma dentro de uma empresa, era a hora de vai mandar um monte de gente embora. Quem trabalha empregado sabe que isso é um fantasma. E acontecia isso no banco, setembro. Setembro vem aquela, vai passar a barca, né? Eu trabalhei no banco e era um desespero, mano. Ficava, né? Todo mundo tinha taquicardia, ia para casa, não dormia, era um problema. Mas eu quero soltar uma palavra de Deus para você nessa noite. Tudo aquilo que o diabo está planejando, tentando, arquitetando, não terá valor sobre a tua vida. É mentira e dissimulação. Porque o que vale sobre a nossa vida é aquilo que Deus diz que vale. Aquilo que o Senhor diz que vale. Lá em Números, no capítulo 22, 23, 24, 25, conta uma história. Depois, se você tiver tempo, marca aí na tua Bíblia para você ver. Sobre um profeta chamado Balaão. E ele foi contratado por um rei para amaldiçoar o povo. E aí ele falou assim, chama Balaão, que é um profeta conhecido, renomado, chama ele para que ele amaldiçoe esse povo. Se referindo ao mesmo povo e à mesma situação aqui. E aí Balaão é chamado, aí ele fala assim, pô, deixa eu orar primeiro para saber qual é a vontade de Deus. E o rei quer que você amaldiçoe o povo. Ele deixa eu orar, fica aqui, dorme aí e tal. E ele vai orar, sabe o que Deus diz para ele? Deus fala para ele, meu filho, não faça isso. Porque o que você vai falar quando você abrir a sua boca é o que eu colocar na sua boca para falar. E não tem maldição, não vale encantamento, não vale maldição sobre esse povo. E aí Balaão ficou num problema, porque tinha que responder ao rei e tinha que dar um retorno, e Deus estava cobrando isso dele. Chegou ao ponto dele abrir a boca para amaldiçoar e da sua boca saía palavras de bênção, porque esse povo é uma bênção, porque esse povo é próspero, porque esse povo é abençoado. E aí o rei falou, mas tá maluco? Eu te chamei para amaldiçoar. Aí ele falou assim, eu não consigo amaldiçoar aquilo que Deus abençoou. Sabe como Satanás vê a gente? Exatamente assim. Ele quer destruir a gente, ele quer amaldiçoar a gente, ele quer que você acredite nisso, mas ele sabe que ele não consegue amaldiçoar aqueles a quem Deus já abençoou. Você está abençoado, mano. Você está abençoado por Deus. Você tem que receber esta verdade. Essa é a verdade. Porque quando essas ferramentas de Satanás forem usadas no contexto de trazer mentira e dissimulação,
nós iremos rechaçá-las pelo poder do nome de Jesus. E dizer sobre a minha vida, não. Quando um patrão, um chefe meu falou assim, olha, o negócio está tão esquisito que pode ser que a gente tenha que cortar aí parte do número de gerentes que nós temos na empresa, e eu estou preocupado com isso e tal, e eu senti que havia uma certa dose de sarcasmo e de ameaça com relação à minha vida. Aí, meu irmão, não perdi tempo. Eu falei, deixa eu te falar uma coisa, eu não estou preocupado com isso. Aí ele disse, mas como não, Ricardo? As coisas estão mudando. Eu falei assim, eu fui colocado nessa empresa pelo Rei dos Reis, pelo Senhor dos Senhores. E só saio daqui o dia que ele disser que acabou o meu tempo nesse lugar. Nem você, nem o presidente da empresa, ninguém me tira daqui. Ele me olhou assim, tá bom, você acredita? Eu acredito sim. Ele foi embora antes de mim, foi mandado embora. Depois de alguns anos, eu me desliguei, eu saí da empresa porque Deus falou que era o último ano, me avisou um ano antes, e eu fui desligado dessa empresa, e saí, e estou feliz, não tenho problema nenhum com isso, porque eu sei que quem controla a minha vida, quem rege a minha vida é o Senhor. Então, meu irmão, não fique sem dormir com mais notícias. Não fique sem dormir com mentiras e dissimulações do inferno. Aprenda a partir de já a rejeitar aquilo que vem sobre a tua vida e que é mentira do inferno e dissimulação. O diabo trabalha muito com essas coisas, dissimulação e mentira, sabe? Está sentindo uma dorzinha de cabeça, já acha que é um negócio absurdo. Em nome de Jesus, o teu corpo é templo do Espírito Santo. Em nome de Jesus, você é abençoado, você não está debaixo de maldição. Em nome de Jesus, receba essa palavra. Em nome de Jesus. E aí a Bíblia diz que eles usaram de astúcia e se fingiram de embaixadores, e levando sacos velhos sobre seus jumentos, e odres de vinho velhos e rotos e remendados. Vai mais um pouco. E nos seus pés sapatos velhos e remendados, e roupas velhas sobre si, e todo o pão que traziam para o caminho era seco e bolorento. Estratégia do inimigo. Aí eu parei para meditar nessas coisas aí que estão escritas. Sacos velhos, odres de vinhos velhos. E aí Deus começou a falar comigo alguma coisa que vai mudar você agora, assim como já começou a transformar a minha vida. Os sacos velhos apontam para tudo aquilo que está ligado ao passado e que retornam para nos atemorizar. Os nossos medos, em alguns casos as nossas paixões, em outros casos as angústias, em outros a culpa, sombras, ameaças, pecado que não conseguimos nos livrar, tentações, sacos velhos. Sacos velhos. E essas coisas muitas vezes estão seguidas da seguinte frase, muitas dessas coisas estão ligadas à seguinte expressão: eu não consigo, eu não posso, eu não aguento, é mais forte do que eu. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Lá no livro de Joel, capítulo 3, versículo 10, vai lá, Julinho, eu espero. Livro de Joel, capítulo 3, versículo 10. Tem uma palavra para você que acha que não pode, que não consegue, que existem coisas que são mais fortes que você, que os medos, as paixões, as angústias, as culpas, as sombras, as ameaças, o pecado e as tentações são mais fortes do que você não consegue, você diz, eu não consigo. Isso são sacos velhos, são coisas que o Senhor já enterrou, já jogou no fundo do mar, como diz a palavra de Deus, sabe? Mas muitas vezes retornam para a nossa vida como sendo verdade, e são apenas sacos velhos, porque Satanás vai levantando essas coisas para que você se sinta culpado, para que você se sinta entristecido, enfraquecido, angustiado, perturbado, não tem prazer
prazer de estar na casa de Deus e adorar, começa a enfraquecer na fé, começa a não querer mais caminhar. São coisas relacionadas aos sacos velhos. Satanás vai pegando essas nossas culpas, essas nossas tristezas, vai jogando dentro desse saco velho e vem nos apresentar esse saco velho de vez em quando. Isso já aconteceu comigo, mas em nome do Senhor Jesus, a Bíblia diz: forjai espadas das vossas enxadas e lança das vossas foices, e diga ao fraco: eu sou forte. Satanás quer que você acredite na mentira de que você não consegue, que você não pode, que você não vai, que você não aguenta, que você não suporta. Eu gostaria que em nome de Jesus você levantasse a sua mão com autoridade e dissesse assim: eu sou forte. Por mais fraco que você esteja, levante e dê um brado ao Senhor e diga: eu sou forte. Aleluia, chegou a hora da nossa guerra, da nossa batalha, amado. Forjai espadas das vossas enxadas e lança das vossas foices, e diga ao fraco: eu sou forte. Enquanto você estiver dizendo: eu não aguento mesmo, não sei mesmo, não posso mesmo, não consigo mesmo, ele vai dizendo, ele está acreditando: é isso aí, acredita nisso, isso, é isso mesmo, você é muito fraquinho. Ele me convenceu de que eu nunca mais me levantaria, só até o dia que o Espírito Santo soprou no meu ouvido e falou: você não está morto, você ainda está vivo, e eu vou restaurar e levantar você pelo meu poder. Aí toda a mentira caiu por terra, e o que se estabeleceu na minha vida a partir desse dia foi aquilo que o Senhor disse a meu respeito. Pergunta é: o que o Senhor tem dito a teu respeito? E se o diabo estiver falando coisas que estão abatendo você, eu vou te lembrar de um texto de Jeremias que diz assim: eu é que sei que pensamento que tenho a respeito de vós, pensamento de paz e não de mal, para vos dar o fim que você deseja. Não é o fim que Satanás deseja, não é o fim que o inferno deseja, não é o fim que os teus inimigos desejam, não é o fim que o teu patrão deseja, não é o fim que sabe, está sendo desenhado diante de você. É o fim que você deseja. A pergunta é: o que você deseja? Se é isso que você deseja, confia na palavra de Deus, se agarre a ela, abrace a palavra de Deus, porque é isso que está escrito: eu vos darei o fim que você deseja. Eu é que sei que pensamento que eu tenho a respeito de vós. Quem cuida da minha vida é o Senhor. Quem cuida da sua vida, pastores, é o Senhor. Eu é que sei, diz o Senhor. Eu é que sei que pensamento tenho a respeito de vós, pensamento de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Bota lá, Julinho, em Josué capítulo 9, por favor. Sacos velhos apontam para aquilo que está ligado ao passado e que retorna. O Senhor falou ao meu coração: essa é uma noite de libertação. Pessoas que estão vivendo debaixo de opressões e acusações, sabe, situações que você não consegue se desprender. Existem pecados, amados, do nosso passado, que eles, uma vez resolvido no sentido espiritual, quando a gente se volta para Deus, pede perdão, acabou e está resolvido no mundo espiritual. Deus já nos perdoou. Mas às vezes nós precisamos de cura no nosso sentimento, no nosso emocional, no nosso psicológico, sabe? Precisamos ser curados por dentro, porque Deus nem fala mais disso, mas a gente traz isso à tona toda hora. A gente fala disso: mas um dia eu fiz isso. Existem alguns que passam batido, a gente nem fala mais disso. Mas existem outros que foram tão graves, tão sérios, tão profundos, que atingiu talvez uma outra pessoa. Um dos pecados que, assim, eu encontro na caminhada pessoas se debatendo contra eles, está relacionado ao pecado de aborto, por exemplo, que é assim, horroroso. E aí a gente usa esse extremo porque às vezes as pessoas ficam lembrando daquilo: mas um dia eu abortei, mas um dia eu abortei. Seja livre, irmão, em nome de Jesus. Seja livre. Você está livre. O sangue de Jesus Cristo, seu Filho, te purifica de todo pecado. E se não te bastar isso, abra para mim, Julinho, por favor, em Isaías capítulo 53.
versículo 4 e 5, para que fique registrado o que de fato no mundo espiritual, no mundo físico, está valendo para as nossas vidas, amor. Porque às vezes a gente fica angustiado com coisas que já se foram, e o diabo ele tenta ressuscitar isso toda hora e tenta mostrar para ele: agora tu está cantando agora, mas pô, tu lembra? Mas tu vai pregar lá, tu lembra? Se eu ficasse preso a isso, mano, vocês não me veriam aqui. Mas sabe o que aconteceu na minha vida? Jesus Cristo me libertou. Me libertou por completo, me libertou a minha alma, meu coração, meu pensamento, minha vida, me restaurou. Ele vai fazer coisas lindas e tremendas aqui nessa noite. Tem gente que precisa ser curada na alma. Tem gente que precisa ser restaurada. Tem gente que precisa crer nisso aqui. Versículo 4 e 5, Julinho, por favor. Verdadeiramente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades. Tem mentira do diabo que está relacionada à enfermidade, mas Ele levou sobre si as nossas enfermidades, e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido, mas Ele foi ferido por causa das nossas transgressões. Isso está feito, isso é uma obra linda, uma obra vicária, uma obra que ninguém pode contestar. Está pago, está garantido, e foi com preço de sangue. Ele foi ferido por nossas transgressões e moído por causa das nossas iniquidades. Sabe, qual é o tamanho da tua iniquidade? Qual é o tamanho do pecado? Qual é a lembrança que te vem de um pecado tão terrível que você fez? Sabe, e existem inúmeros, irmão. Existem inúmeros. Tem gente que atribui pecado é adultério, pecado é não sei o que. Você classifica pecado, mas existem inúmeras coisas que estão à vista e outras que estão escondidas. Mas em todas elas, isso aqui, essa palavra continua valendo. Se você se arrepender, se voltar para o Filho de Deus, entregar sua vida para Jesus, se colocar nele, não há mais acusação, porque Ele levou sobre si as nossas transgressões, Ele foi moído pelos nossos pecados, pelas nossas iniquidades, e o castigo que nos traz a paz, a tranquilidade do teu ser, sabe, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras, conforme ele ia sendo pisado, conforme ele ia sendo moído, nós estávamos sendo sarados, estávamos sendo perdoados, estávamos recebendo de Deus a paz no nosso coração. O peso do castigo foi embora, o peso da acusação também foi embora. Antigamente os presos tinham na lateral das suas celas o escrito de dívida, ok? Que era um escrito que dizia tudo que ele fez. E Satanás gosta de escrito de dívida, mano. Não tem ninguém que goste mais de escrito de dívida do que Satanás. Ele gosta de acusar, ele gosta de apontar, ele gosta de mostrar, ele às vezes tira o sono, ele às vezes, sabe, perturba, fala: mas você fez, mas você fez, mas você fez. E aí a Bíblia diz que o Senhor, através do seu sangue, através do seu sacrifício, rasgou o escrito de dívida. Não tem mais dívida, não tem mais dívida, está rasgado, está destruído. Você não tem mais dívida. Viva uma vida em Deus como gente que não tem mais dívida, porque o Senhor pagou a sua dívida, mano. Pagou, seja ela qual for. Mas a mentira de Satanás faz ressuscitar. Esses sacos velhos são coisas que o inimigo traz para fomentar, para trazer a mente de novo. Eu queria que você lesse comigo. Volta no 4, por favor. Queria que essa fosse uma expressão conjunta da igreja de Novo Tempo nessa noite. Você que é da igreja do Senhor, que não é da igreja de Novo Tempo, mas é de Deus. Queria que você lesse comigo também. Vamos ler juntos? Verdadeiramente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas Ele foi ferido por causa das nossas transgressões, e moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz está